Olá, aqui é o professor Alex Sinaldo e vamos dar continuidade ao nosso curso de termologia. Agora vamos para a parte de dilatação térmica. Bom, então como nós estamos vendo aí nessa fotografia, nós tivemos aqui o efeito da dilatação térmica do metal que constitui aqui os trilhos do trem, a ponto de causar essa curvatura bem significativa. Esse aqui é um fenômeno que tem então uma ação muito poderosa, né? A força da dilatação é algo muito poderoso. E certamente, para ter ocorrido uma dilatação dessa envergadura, dessa amplitude, aconteceu aqui nessa região um aquecimento muito acima do previsto para essa região. Então pode ter acontecido, por exemplo, um incêndio nas proximidades, né? É muito difícil que esse fenômeno aqui tenha ocorrido apenas pelo efeito da radiação solar. Normalmente a dilatação térmica ela acontece em pequenas proporções, geralmente são fenômenos microscópicos. Para atingir o nível de poder ser visto a olho nu, a diferença de tamanho que o corpo passou a ter, porque a amplitude térmica, a variação térmica foi muito grande, ok? Então veja que os trilhos eles são distanciados justamente para que não aconteça o que está mostrando nessa foto aí. Esse espaço aqui funciona justamente para que os dois trilhos possam dilatar sem que um toque no outro, porque se acontecer esse toque, certamente, como eles estão alinhados em série, vão acabar produzindo essa deformidade que a gente vê aí na fotografia. A dilatação térmica também pode ser utilizada em eletricidade, nas chaves elétricas chamadas de termostato. Veja que nesse caso nós temos aqui dois metais, é uma chave bimetálica com o cobre na parte inferior e o ferro na parte superior. A corrente elétrica, ao passar por esse bimetal, vai aquecê-lo pelo efeito Joule. Ok? Bom, só que o cobre ele tem uma tendência a dilatar mais do que o ferro, mas eles estão presos, estão colados aqui. Então toda essa estrutura, devido ao cobre dilatar mais do que o ferro, vai ter então a tendência de se curvar para cima, fazendo com que a chave abra, ok? Para que isso funcione, então, o metal da parte inferior tem que ter um coeficiente de dilatação, tem que dilatar mais do que o superior. E aí pronto, se vier uma corrente acima daquela que é desejada, o efeito Joule vai produzir um aquecimento além do esperado, e esse aquecimento além do esperado vai fazer com que o cobre se dilate mais do que o ferro, envergando a chave para cima, interrompendo a corrente. A dilatação linear ela é levada em consideração quando o corpo tem muito mais comprimento do que as outras dimensões, como por exemplo é o caso de fios, né, que tem um comprimento muito maior do que as suas outras dimensões. Como física é uma ciência de aproximações, então nós podemos desprezar e considerar que um fio é apenas unidimensional, vamos dizer assim. Então, a dilatação é justamente o quanto o fio aumentou ou a barra aumentou de tamanho após um aquecimento. Veja que aqui ó, a temperatura T2 maior do que a temperatura T1 provocou justamente esse aumento que é o ΔL. E o ΔL é calculado como? Bom, ele é diretamente proporcional ao tamanho inicial da barra. Isso é lógico, né? Quanto mais material tiver para dilatar no início,
maior vai ser a dilatação. Depende também de características químicas do material, da constituição molecular do material, de como é que ele se comporta em variações de temperatura, que é o coeficiente de dilatação térmica. Nesse caso aqui, o alfa é o coeficiente de dilatação térmica linear. E aqui a variação de temperatura. Eu prefiro utilizar ΔT ao invés de ΔT. Ok? Então, essa daqui é a variação. Veja que a variação, então, ΔL igual a LO alfa Δθ. Nós também podemos escrever assim, tamanho final menos tamanho inicial, igual a LO alfa Δθ. Podemos passar, então, esse SLO para o outro lado. LO vai ficar mais LO alfa Δθ. E dá para colocar o LO em evidência. Então, o tamanho final vai ser LO, e aqui multiplica 1 mais alfa Δθ. Então, essa daqui fica sendo a equação do tamanho final do fio ou da barra após o aquecimento. Tá? Veja que se você quiser um material que praticamente não se dilate diante de variações de temperatura, como aqueles que devem ser utilizados em relógios de pêndulo, por exemplo, você deve ter um coeficiente baixo. Porque se esse coeficiente de dilatação térmica linear for bem pequenininho, 0,0000, alguma coisa bem lá embaixo, se for muito pequeno, multiplicado por uma variação de temperatura de ordem de dezenas de graus, por exemplo, mesmo sendo da ordem de dezenas de graus, mas multiplicado por algo muito pequeno, não vai produzir praticamente nenhuma diferença do tamanho final ao tamanho inicial. Não é? Porque todo esse tamanho inicial vai ficar multiplicado por 1. Ok? Então, para ter um material que praticamente não se dilate, o coeficiente de dilatação térmica linear tem que ser muito baixo. Ok? Então, quanto maior for o coeficiente de dilatação, maior será a dilatação. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, uma tabela de materiais e os seus respectivos coeficientes de dilatação térmica linear. Unidade de medida, graus Celsius a menos 1. Veja que, pela fórmula, ΔL igual a LO alfa Δθ. Se nós formos isolar, então, aqui, ó, o alfa, vai ficar o ΔL LO Δθ. Então, qual é a informação? Qual é a informação que o coeficiente nos dá? O coeficiente de dilatação térmica nos dá? Nos dá a informação da variação de comprimento sofrida por uma barra de 1 metro do material após o aquecimento de 1 grau. Ok? Então, veja que nós temos aqui, ó, o aço, temos o ferro e temos o concreto, com coeficientes de dilatação térmica linear muito próximos, 1,1 para o aço, 1,2 para o ferro e 1 para o concreto. É por isso que esses três elementos participam muito bem de construções, de edificações. Ok? As colunas de concreto possuem ferro ou aço ou ligas, né, que tem ali um coeficiente de dilatação muito próximo do concreto, para que dilatem juntos. Porque se acontecer da estrutura de metal dentro de uma coluna dilatar mais do que o concreto, a coluna vai começar a rachar e vai começar a perder o seu poder de suportar peso. Então, é algo que deve ser dimensionado pela engenharia com muito cuidado. O traço do concreto e a liga, o ferro,
o aço que vai ser utilizado na estrutura interna, né? Na parte ali, vamos dizer, do esqueleto interno da coluna de concreto. Porque se tiverem coeficientes de dilatação distantes, certamente nas variações de temperatura a estrutura de concreto vai ser toda rachada. Tudo bem? Agora veja, por exemplo, que entre esses materiais, o vidro pirex é um dos que tem o menor coeficiente de dilatação. Okay? É por isso que ele é utilizado, por exemplo, para fazer xícaras, para fazer pratos. Porque você pode colocar materiais muito quentes ou muito frios nesses vidros de pirex e eles vão dilatar ou vão contrair muito pouco, a ponto de não comprometer a sua estrutura. Ok? Não vão, vamos dizer assim, apresentar rachaduras. Já o zinco, veja que é um dos metais que tem o maior coeficiente de dilatação. Então, se você precisa de dilatação, utilize o zinco. Veja que normalmente as dilatações elas não são percebidas a olho nu. Os coeficientes de dilatação têm uma potência de 10, como a gente viu na tabela anterior, negativa. Né? Aqui nós estamos vendo aqui, todas 10 elevado a menos 5. Então, quer dizer, são números pequenos que, quando multiplicados a uma variação de temperatura, dá muito próximo do zero. Não é? Então, nós podemos dizer que na maioria das vezes a dilatação térmica é um fenômeno microscópico, mas pode acontecer, a depender da variação da temperatura e dos materiais envolvidos, a dilatação térmica ser perceptível a esse ponto de causar essa destruição que nós estamos vendo aí, onde placas de pavimentação sofreram essa ruptura, dilataram a ponto de uma encostar na outra e a força fazer com que elas subissem. Ok? Então, aqui nós temos os três tipos de dilatação. A dilatação térmica linear, utilizando o coeficiente de dilatação térmica linear alfa. Aqui é quando nós temos o comprimento muito maior do que as outras dimensões. A dilatação térmica também pode ser superficial, de área. Isso aqui acontece quando a área é muito maior do que a outra dimensão, que seria a espessura. Então isso aqui é muito utilizado em chapas. Ok? E depois temos a dilatação térmica volumétrica, que é utilizada para corpos nos quais as dimensões, largura, altura e comprimento, não podem ser desprezadas umas em relação às outras. Então nós temos a dilatação térmica volumétrica. Na realidade, todas as dilatações são volumétricas, porque até o mais fino fio de cobre tem um volume, mas com um comprimento muito maior do que a outra dimensão, a gente pode desprezar a dilatação volumétrica de um fino fio de cobre. Né? Bom, e a relação entre os coeficientes? O beta, o coeficiente de dilatação volumétrica, ou melhor, superficial, é o dobro do alfa. E o gama é o triplo do alfa. Então nós temos que prestar atenção nos exercícios, porque muitas vezes é uma questão que está lá trabalhando uma dilatação superficial e é dado no problema o coeficiente de dilatação linear. Outro cuidado que você deve ter é que a variação de temperatura e o coeficiente alfa, beta ou gama devem estar na mesma unidade de temperatura. Então você pode receber, por exemplo, uma variação de temperatura em graus Celsius. Ok? Então, esses coeficientes daqui todos devem estar em graus Celsius a menos 1.
você pode receber uma variação de temperatura em graus Fahrenheit. E aí, esses coeficientes também devem estar convertidos em graus Fahrenheit a -1. Ok? Então, cuidado com isso na hora de fazer as questões. Então, fazendo aqui a parte de dilatação, vamos para as questões de sala. Brinquedo das antigas, o carrinho de rolimã é o nome dado a um carrinho, geralmente construído de madeira, com um eixo móvel montado com rolamentos de aço, dispensados por mecânicas de automóveis, utilizado para controlar o carrinho enquanto este desce pela rua. Ao construí-lo, deve-se encaixar firmemente os rolamentos no eixo cilíndrico de determinado metal, com diâmetro um pouco maior que o diâmetro interno do rolamento de aço. Para esse procedimento, deve-se aquecer ambos para o encaixe e depois deve resfriá-los. Sendo assim, o coeficiente de dilatação do metal utilizado em relação ao coeficiente de dilatação do aço deve ser... O que acontece? Aqui nós temos os rolamentos que são de aço e aqui o eixo que é de um determinado metal. Então, nós devemos aquecer e aí esse rolamento de aço vai aumentar o seu diâmetro. Como o coeficiente de dilatação do aço é maior do que o desse metal, ele vai conseguir então encaixar o eixo, porque o diâmetro interno aqui vai dar espaço para isso. E depois, quando todo o conjunto for resfriado, o aço também vai ter uma tendência a contrair mais do que o metal do eixo, e aí vai ficar preso, não é? Esse brinquedo, ele consiste em uma placa, pode ser de MDF. Nessa placa aqui são colocados os eixos e as rodinhas. O eixo de trás é fixo, o eixo da frente é móvel, preso por um parafuso central aqui, onde a pessoa controla a direção do carrinho com os pés. Se senta nessa posição aqui e aí vai lá descer a sua ladeira. Ok? Claro que é uma brincadeira perigosa, mas é disso que se trata esses carrinhos de rolimã. Então, para que essa roda fique bem presa nesse eixo de metal, o aço deve dilatar mais para poder fazer com que o metal encaixe e depois ele deve contrair mais e ficar bem apertado contra o metal no momento do resfriamento. Então, a alternativa aqui, ó, sendo assim, o coeficiente de dilatação térmica do metal utilizado em relação ao coeficiente de dilatação do aço deve ser menor. O aço deve dilatar mais e contrair mais. O metal deve dilatar menos, contrair menos. Questão número 2. O pisca-pisca das lanternas dos automóveis é comandado por relés térmicos, conforme esquema da figura a seguir. De modo que, fechando-se o circuito com a chave a corrente aquece a lâmina bimetálica, provocando ao fim de certo tempo a abertura do circuito pelo afastamento dos contatos em C. Observe os materiais disponíveis a seguir. Então eles colocaram aqui ferro, alumínio, cobre, latão e zinco com os seus coeficientes de dilatação linear. O par de metais componentes de uma lâmina que provoca maior afastamento dos contatos com o mesmo aumento de temperatura é... Bom, para você ter o maior afastamento, nós já vimos que o metal de baixo deve ser o que mais se dilata e o de cima o que menos se dilata. Então, esse metal N tem que ter o maior coeficiente de dilatação linear, enquanto que o de cima o menor coeficiente de dilatação linear, garantindo assim o maior afastamento para cima dessa chapa bimetálica. Observando o conjunto de materiais, o material de baixo deve ser o zinco, que é o que tem o maior coeficiente de dilatação, veja 26. E o menor de todos tem que ser o ferro. Então, o metal N pode ser o zinco,
e o de cima pode ser o ferro para que aconteça o maior afastamento. Então, segunda questão, letra A. Terceiro, um engenheiro, ao projetar a construção de uma ponte, necessita definir a largura das juntas de dilatação, que são espaços deixados entre as lajes de concreto, para que elas possam dilatar e contrair sob efeito de alterações climáticas sem danificar sua estrutura. Sabendo que a variação do comprimento da laje é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial, à variação de temperatura e ao coeficiente de dilatação térmica linear, o engenheiro decide criar juntas de dilatação de 1 centímetro de largura. Então, entre as placas, o engenheiro decidiu que esse distanciamento daqui seria de 1 centímetro, justamente para garantir a dilatação das placas dessa laje sem acontecer aquela deformidade que a gente viu na foto anterior, tá? Então, cada placa dessa possui um tamanho de 20 metros. Ele disse aqui: o espaço da dilatação será de 1 centímetro. E o coeficiente de dilatação linear, ele está colocando ali como 10 vezes 10 a menos 6, 1 sobre Kelvin. Então, qual é a variação máxima de temperatura que essa ponte deve suportar para não ser deformada? A máxima variação de temperatura vai provocar a máxima dilatação. E a máxima dilatação deve ser aquela de 1 centímetro. Alguém poderia pensar, deve ser de meio centímetro, né? Porque essa placa daqui vai dilatar meio centímetro para a direita, essa placa de cá vai dilatar meio centímetro para a esquerda. Algumas pessoas poderiam então pensar em colocar o ΔL meio centímetro, o ΔL máximo. Mas na verdade não, porque essa placa de cá, ela dilata meio para a direita, mas também meio para a esquerda. Ok? Então, a dilatação tem que ser de 1 centímetro mesmo, que cada placa pode dilatar ao máximo, para não deformar a estrutura. Então vamos lá, né? ΔL igual a LO alfa delta teta. Então, o ΔL tem que ser de 1 centímetro, que é 10 elevado a menos 2 metros. Ok? Tive que converter, por quê? Porque o tamanho inicial de cada placa é de 20 metros. O coeficiente de dilatação, ele deu 10 vezes 10 a menos 6, então 10 a menos 5. Ok? Vezes 1 sobre Kelvin. Tá bom? E aqui a máxima variação de temperatura. Veja que o metro daqui vai cortar com o metro de cá, e a gente vai encontrar uma resposta de variação térmica em Kelvin, porque o coeficiente de dilatação foi dado em Kelvin. Então nós vamos encontrar aqui 50 kelvins. É a máxima variação de temperatura que a ponte deve suportar para não provocar deformidade na sua estrutura, para que a dilatação seja de 1 centímetro. Agora, quando você vai nas respostas, está tudo em graus Celsius. E aí você tem que lembrar que no nosso curso de termometria, nós vimos que a escala em graus Celsius e a escala Kelvin, ambas são centígradas, porque no ponto de gelo nós vamos ter 0 grau Celsius na escala Celsius e nós vamos ter 273 kelvins. Enquanto que no ponto de ebulição, 100 graus Celsius e nós vamos ter 373 kelvins. Então veja que a distância entre gelo e ebulição da água é uma distância de 100. Então nós podemos dizer que a variação sofrida na escala Celsius vai produzir uma mesma variação na escala Kelvin. Então aqui nós podemos dizer também que vai ser igual a 50 graus Celsius, porque se trata de variação.
ok? Não de valor instantâneo. Então, letra B. Quarta questão das de sala. Desertos são locais com temperaturas elevadas, extremamente áridos e de baixa umidade relativa do ar. O deserto do Saara, por exemplo, apresenta uma elevada amplitude térmica. Suas temperaturas podem ir de menos 10 graus até 50 graus Celsius ao longo de um único dia. Então veja que essa variação aqui, ó, a variação de temperatura, se a gente pegar a maior delas e subtrair da menor, nós vamos ter uma variação de 60 graus Celsius. Uma chapa de ferro, cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, é aquecida, sendo submetida a uma variação de temperatura que representa a amplitude térmica do deserto do Saara, no exemplo dado anteriormente. Então, essa chapa daqui sofreu uma variação térmica de 60 graus Celsius. Tá? Então, considerando que a sua área inicial, então área inicial igual a 5 metros quadrados, o aumento da sua área em metros quadrados é de quanto? O aumento da área, ele quer saber então a variação da área, a dilatação superficial. Essa é a pergunta. Então vamos lá, dilatação térmica superficial vai ser igual a área inicial, beta, delta, θ. Bom, só que ele não deu beta. Como eu falei para vocês, temos que prestar atenção no coeficiente que ele fornece. Ele forneceu o coeficiente de dilatação linear. Então você deve lembrar que o beta é o dobro de alfa. Então beta vai ser 2 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5. Então 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Agora aqui nós temos o beta, vamos lá, variação ou aumento da área vai ser de área inicial, 5, beta, 2,4 vezes 10 a menos 5, e a variação térmica, a mesma sofrida lá no deserto do Saara, que é de 60 graus Celsius. Então, fazendo essa conta aqui, nós vamos achar 7,2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Veja que um aumento de área de 7,2 milésimos de metro quadrado. Certamente isso não é perceptível a olho nu. Então, como eu tinha dito antes, na grande maioria das vezes, os fenômenos que estão relacionados à dilatação térmica são microscópicos. Ok? Então, aqui nós temos aqui letra D. E já vamos seguir para as questões propostas. Então, na questão número 1, a uma determinada temperatura, um pino ajusta-se exatamente em um orifício de uma chapa ou de uma placa metálica. Para que o pino passe com folga pelo orifício da placa metálica, deve-se considerar que, então, veja o que é que ele está dizendo aqui. Nós temos uma placa essa placa tem um orifício e por essa placa aqui, ó, está passando um pino. E ele fala que esse pino se ajusta ao orifício. Ok? Um pino ajusta-se exatamente em um orifício de uma placa metálica. Agora, para que o pino passe com folga, o que você pode fazer? Então aqui, ó, pino e placa. O que você pode fazer? Para que esse pino passe com folga, você pode fazer duas coisas. Ou aquecer a placa, e aí esse orifício também vai aumentar de diâmetro, e aí o pino vai ficar folgado. Ou você pode esfriar o pino, e aí ele vai sofrer uma contração inclusive no seu diâmetro, e aí ele também vai poder ficar folgado.
mas com certeza é muito mais fácil aquecer a placa e obter uma dilatação superficial do que resfriar o pino a ponto do seu diâmetro diminuir de tamanho para que ele fique folgado. Então, o processo mais fácil é aquecer a placa. Então, a chapa deve ser aquecida. Primeiro, letra B. Segundo, o gráfico a seguir fornece as temperaturas mínima e máxima para a cidade de Campo Grande entre os dias de 16 a 25 de novembro de 2018. Os dias que podem provocar uma maior e menor dilatação de uma barra de ferro, respectivamente, são. Então, você tem que lembrar, né, que a dilatação térmica linear ela é diretamente proporcional à variação de temperatura. Ok? Então, a dilatação térmica linear ela depende do tamanho inicial da barra, do coeficiente de dilatação e da variação de temperatura. Então, os dias que podem provocar uma maior e uma menor dilatação devem ser aqueles dias que estão relacionados com uma maior e uma menor variação da temperatura. Então, observando aí o gráfico, a gente pode ver que a maior variação de temperatura acontece no dia 25. No dia 25 de novembro, nós temos aí uma variação de 13 graus, ok? Então, aqui nós temos a variação da temperatura entre esses dias, que a questão deu aqui, entre os dias 16 a 25. E observando aqui o que acontece, no dia 25, pegando aqui a informação do gráfico, nós temos uma variação de 31 menos 18. Uma variação de 13. A maior amplitude, vamos dizer assim, de variação acontece no dia 25. Enquanto que a menor acontece no dia 24. Está aqui, dia 24. Onde nós temos apenas uma variação de 22 para 28. Uma variação aqui de apenas 6 graus. Ok? Então, dia 25 e dia 24. Dia 25 a maior dilatação e dia 24 a menor dilatação. Então, letra D. Vamos colocar aqui, ΔL máximo e aqui ΔL mínimo. Tudo bem? Prosseguindo. Questão número 3. Um disco circular é recortado de uma chapa metálica homogênea e de espessura desprezível, que está inicialmente a uma temperatura θ0. Depois de retirado o disco, a chapa furada é aquecida a uma temperatura θ1 maior do que θ0, enquanto o disco permanece à temperatura θ0. Após o aquecimento da chapa, pode-se afirmar que o disco, o que vai acontecer? Caberá perfeitamente no orifício da chapa, porque ambos continuarão com o mesmo diâmetro, uma vez que eles terão aumentado igualmente. Olha só o que ele diz na questão. Um disco circular é recortado de uma chapa metálica homogênea e de espessura desprezível, que está inicialmente a uma temperatura θ0. Depois de retirado do disco, a chapa furada é aquecida, enquanto que o disco permanece na temperatura inicial. Então, o que acontece? Os dois não terão sofrido
uma mesma variação de temperatura, porque somente a chapa foi aquecida. Então, falso isso aqui, né? Agora, caberá com folga. O disco caberá com folga no orifício da chapa, porque seu diâmetro será o mesmo. Claro, porque ele não foi aquecido. E o orifício terá aumentado. Exatamente. Então, letra B. Ok? O disco foi retirado, mantido na mesma temperatura, enquanto a chapa foi aquecida. A área da chapa aumentou, então aumentou também o orifício que estava lá na chapa. Então, o disco passa com folga. Letra B. Essa terceira questão. Então, vamos para a quarta. Nessa figura aí, então, tem um sujeito assim dizendo: não consigo desatarrachar esta porca. E aí o outro sujeito diz: eu consigo. Então, mostrou lá que consegue mesmo fazendo apenas o aquecimento. Então, o quadro a seguir fornece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Então, nós temos aí o aço, o bronze, alumínio, chumbo, níquel, latão, ouro, prata, platina, cobre. Então, para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, partindo do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos, respectivamente, de... Então, o que é que deve acontecer aí, nessa quarta questão? Quando ele aquece, a porca deve dilatar muito mais do que o eixo. A porca está presa ali no eixo, né? Então, para destarrachar, ele aquece. O material da porca deve dilatar muito, então ficar folgada, e aí deve ser fácil para destarrachar. Para isso, você deve ter o maior coeficiente de dilatação para o material da porca e o menor coeficiente de dilatação para o eixo, para o parafuso ali. Então, isso se dá em que combinação? Letra C. Não é isso? Você deveria ter, então, o parafuso feito de platina. Observe que a platina, dentre esses metais, é o que tem o menor coeficiente de dilatação, enquanto que você teria uma porca de chumbo. Claro que isso no mundo real não se trabalha com porca de chumbo, né? Muito raro isso daqui acontecer, mas um metal mole não serviria para uma porca, né? Geralmente, porcas são utilizadas para suportar forças grandes, né? E chumbo é um metal mole. Mas aqui, nessa questão teórica, já que ele quer para o menor aquecimento possível, você poder destarrachar, você teria que ter uma associação do eixo com o menor coeficiente de dilatação e da porca com o maior coeficiente de dilatação. Veja que a porca de chumbo e o chumbo aqui está com 2,9. Tudo bem? Por isso, letra C. Questão número 5. A cada ano, milhares de crianças sofrem queimaduras graves com água fervente de torneiras. A figura a seguir mostra uma visão em corte transversal de um dispositivo anti-escaldante, bem simplificado, para prevenir esse tipo de acidente. Dentro do dispositivo, uma mola feita com material com alto coeficiente de expansão térmica controla o êmbolo removível. Quando a temperatura da água se eleva acima de um valor seguro pré-estabelecido, a expansão da mola faz com que o êmbolo corte o fluxo de água. Nas condições propostas anteriormente, o aumento no comprimento da mola, quando a temperatura da água se eleva de 30 graus Celsius, é de... Então, os dados são esses: comprimento da mola não tensionada, o tamanho inicial da mola, ele botou aqui 2,4 ou 2,40 centímetros. Seu coeficiente de expansão volumétrica, então é o gama, é igual a 6 vezes 10 a menos 6, 66 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1.
e ele quer que você determine então o tamanho final que essa mola vai ter para uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Então vamos lá, na verdade você vai precisar do alfa e ele te deu o gama, mas você sabe que para obter o alfa a partir do gama basta dividir o gama por 3, né? O coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do coeficiente de dilatação linear. Então vamos obter o alfa pegando ali ó, o 66 vezes 10 a menos 6 e dividindo por 3. Então nós vamos ter um alfa de 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E agora a variação de comprimento da mola ΔL igual a LO alfa delta θ, variação de temperatura. Então ΔL vai ser tamanho inicial 2,40 centímetros vezes coeficiente de dilatação. Então, veja que agora nós temos 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, ou você poderia representar vezes 1 sobre graus Celsius, vezes uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Então, veja que vai cortar realmente a unidade de medida da temperatura, e você já vai ter um ΔL dado em centímetros, que é o que tem aqui ó, nas opções. Fazendo essa conta, você vai achar 1,584 vezes 10 a menos 3 centímetros. Então, letra A. Ok? Veja que eu não tive a preocupação de transformar isso daqui para metro, colocar no sistema internacional. O que importa é que o coeficiente de dilatação térmica e a variação de temperatura estejam com a mesma unidade de temperatura, a mesma unidade de medida. Okay? No caso aqui, ambos estavam em Celsius, então tudo bem. Questão número 6. Um cubo regular homogêneo de aresta 20 centímetros está inicialmente a 20 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear médio do material com que foi fabricado é de 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Coeficiente de dilatação linear. Tá? Aquecendo-se uniformemente o cubo com uma fonte de calor constante durante 50 segundos, a temperatura se eleva para 120 graus Celsius. Então, veja, inicialmente era 20, se elevou para 120. Então, a dilatação ocorrida em uma das superfícies do cubo é, como ele quer dilatação de superfície, ele quer dilatação de área. Então, variação de área vai ser igual à área inicial vezes beta vezes variação de temperatura. Ok? E o beta é o quê? É o dobro do alfa. Então, vamos colocar aqui a variação sofrida na área de cada aresta de área inicial, 2 alfas, vezes a variação de temperatura. Ó, o beta aqui, ó. Ok? Então, a variação da área vai ser igual à área inicial, que ele disse que tem aí uma aresta de 20 centímetros, então é de 20 vezes 20, então aqui já vai estar em centímetro quadrado, né? Vezes 2 vezes coeficiente de dilatação térmica linear, ele deu ali 2 vezes 10 a menos 5, né? E a variação de temperatura, a temperatura final 120, menos a temperatura inicial 20. Pronto. Fazendo essa conta aqui, você vai achar 16 vezes 10 a menos 1 centímetros quadrados. Tudo bem? Então, letra D. Na 7ª questão, fenda da ponte Rio-Niterói é uma junta de dilatação, diz CCR. De acordo com a CCR,
No trecho sobre a Baía de Guanabara, as fendas existem a cada 400 metros, com cerca de 13 centímetros de abertura. Admita que o material dos blocos que constituem a ponte Rio-Niterói seja o concreto, cujo coeficiente de dilatação linear é de 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Determine a variação necessária de temperatura para que as duas bordas de uma das fendas citadas na reportagem se unam. Então, nós temos aqui as placas que constituem a ponte Rio-Niterói. O espaçamento dado, a questão diz, é de 13 centímetros. Ok? O tamanho de cada placa, de 400 metros. E o coeficiente de dilatação linear foi dado aqui. Então, colocando os elementos aqui, temos que converter então a dilatação que a placa pode sofrer para 0,13 metros. Agora sim, ΔL igual a LO, alfa, delta θ. Um ΔL de 0,13, do lado de cá, 400 metros, o tamanho de cada placa. 10 a menos 5, coeficiente de dilatação do concreto. E isso daqui vai garantir a variação de temperatura máxima que a ponte pode suportar. Justamente porque estamos utilizando a máxima dilatação permitida, que é de 13 centímetros ou 0,13 metros. Então, fazendo essa conta aqui, vamos achar uma variação de temperatura máxima de 32,5 graus Celsius. Veja que muito difícil ali acontecer isso, né? Uma variação de temperatura de mais de 30 graus Celsius ali naquela região ali do Rio de Janeiro. Então, por isso a ponte está ali com uma junta de dilatação com bastante, vamos dizer assim, afastamento, justamente para impedir a sua deformidade. E nós sabemos que não temos naquela região como ter uma variação térmica tão grande a esse ponto, né? Então, vamos lá. Questão número 8. Um portão de chapa de ferro de 4 metros de largura possui um vão de 48 milímetros entre si e o batente a uma temperatura de 25 graus Celsius. Qual a temperatura máxima em graus Celsius que o portão pode atingir sem que fique enroscado no batente? Dado o coeficiente de dilatação aí de 12 vezes 10 a menos 6. Então, vamos lá, né? Isso daqui também, ΔL igual a LO, alfa, delta θ. Então, nós temos que a variação tem que ser de 48 milímetros. Então, 48 vezes 10 a menos 3 metros. O tamanho que ele deu ali é de 4 metros, então 4 aqui. O coeficiente de dilatação, ele deu na questão 12 vezes 10 a menos 6. E ele quer a temperatura máxima partindo da temperatura inicial de 25 graus Celsius. Ok? É isso que ele dá aqui, ó. Porque esse distanciamento está na temperatura de 25 graus Celsius. Então, qual é a temperatura máxima em graus Celsius que o portão pode atingir sem que fique enroscado no batente? Ok? Ele ocupe esse espaço sem encostar. Fique no limite, tá bom? Então, é só calcular aqui essa temperatura máxima. Nós vamos ter então uma temperatura máxima menos 25. Do outro lado,
48 vezes 10 a menos 3 sobre 48 aqui vezes 10 a menos 6. Então aqui nós vamos ter uma temperatura máxima de 1000 mais 25. Então, 1025 graus Celsius. 1025 graus Celsius, então, letra B. Ok? Vamos para a questão 9. Uma chapa retangular de lados 20 centímetros e 10 centímetros, feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tem um furo circular no seu centro, cujo diâmetro é 5 centímetros a 25 graus Celsius. Se a chapa for aquecida a até 125 graus Celsius, afirma-se que a área do furo vai acontecer o que aí? Então, vamos lá, né? Nós temos uma chapa retangular, então, de lados 10 e 20 centímetros, feita de um material com esse coeficiente de dilatação linear. Ele tem um furo circular no seu centro, com um diâmetro que ele deu aqui, de 5 centímetros, né? E isso aqui é uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. Se a chapa for aquecida a até 125, pode-se afirmar que a área do furo, diminui e que o diâmetro passa a ser esse? Bom, veja só. Com certeza não vai diminuir. Se você aquece a chapa, a área do furo também vai aumentar. Então, onde diz que diminui, você já pode colocar logo que é falso. Falso aqui e falso aqui. Então, outra coisa que é falso é dizer que não se altera. Falso também. Então, se você aumentou a temperatura de 25 para 125 graus Celsius, teve então aí uma variação de temperatura de 100 graus Celsius, a chapa aumentou de área. E nós também tivemos aqui um aumento do diâmetro, né? E da área do orifício. Então só pode ser letra C ou letra D. A chapa aumenta de área. E o diâmetro aumenta de quanto? O aumento de diâmetro ou aumento de raio, isso tem a ver com dilatação térmica linear. Então, vamos ver aqui, né? ΔL para o diâmetro vai ser igual a LO alfa delta θ. Então, ΔL igual, o tamanho inicial do diâmetro lá, ele deu 5 centímetros. Então, está aqui, 5 centímetros. O alfa, ele deu o coeficiente linear 22 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura nós já temos lá em cima, 100. Então, isso daqui, como nós sabemos, né, a unidade de medida aqui é 1 sobre graus Celsius. E aqui é graus Celsius. Então, vamos cortar esse cara com esse. E aqui vai ficar a unidade de medida que era apenas do diâmetro, né? Estava em centímetros, não é isso? Então, vamos ficar aqui, fazendo essa conta, com 5,0, ou melhor, a variação em si vai ser de 0,011 centímetros. O tamanho final vai ser o tamanho inicial mais a variação. Então, o tamanho final do diâmetro vai ser esse aqui, Então, o diâmetro passa a ter um tamanho final de 5,011. Tá bom? A chapa aumenta de tamanho e o diâmetro aumenta linearmente para aquele tamanho final ali de 5,011. Letra C. 10ª questão.
Consultando uma tabela de dilatação térmica dos sólidos, verifica-se que o coeficiente de dilatação linear do ferro é de 13 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Portanto, pode-se concluir que... Aí nós vamos ter que checar, né? Então, vamos checar um por um. Letra A. Em um dia de verão, em que a temperatura varia 20 graus Celsius, o comprimento de uma barra de ferro de 10 metros sofrerá uma variação de 2,6 centímetros. Bom, será que é isso mesmo? Eu estou achando uma variação já aqui, ó, muito macroscópica, né? 2,6 centímetros é algo que pode ser visto claramente a olho nu. Bom, mas vamos ver se é isso mesmo, né? Então, vamos lá. ΔL igual a LO, alfa, delta, teta. Então, ΔL vai ser igual ao tamanho, 10, inicial que ele fala ali. O alfa, ele deu lá em cima na questão, 13 vezes 10 a menos 6. E uma variação de temperatura de 20. Fazendo essa conta aqui, você acha 0,26 centímetros. Então, é uma coisa pequenininha, né? Ele deu aqui 2,6. Então, A é falso. Letra B. O coeficiente de dilatação superficial do ferro é 169 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ora, o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do coeficiente de dilatação linear, né? Então, nós vamos ter o dobro do alfa. Então, o beta vai ser o dobro de 13 vezes 10 a menos 6. Isso daqui vai dar 26 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ele está falando lá um valor de 169. Então, aqui também é falso. Tá bom? Letra C. Para cada 1 grau Celsius de variação de temperatura, o comprimento de uma barra de 1 metro desse material varia 13 vezes 10 a menos 6 metros. Então, veja só. Qual é o conceito envolvido aqui? O do coeficiente de dilatação térmica linear. Vamos pegar a fórmula, ΔL igual a LO, alfa, delta, teta. Então, vamos ver aqui que o alfa é exatamente o quê? O ΔL sobre o LO, delta, teta. Então, o valor informado na questão é de 13 vezes 10 a menos 6. Esse valor aqui, 13 vezes 10 a menos 6, significa o quê? O quanto varia uma barra de 1 metro do material após uma variação térmica de 1 grau Celsius. Então, terá variado 13 vezes 10 a menos 6 metros. Então, por isso que esse número aqui, ó, nos dá a ideia do quanto é fácil ou difícil dilatar ou contrair um material. Quanto maior for o alfa, significa dizer que o material dilata muito e contrai muito também. Então, veja que nesse caso aqui, ó, quando ele diz que o coeficiente de dilatação térmica linear do ferro é de 13 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, é o quanto sofre de aumento o tamanho que antes era de 1 metro após o aquecimento de 1 grau Celsius. Então, se você pegar 1 metro desse ferro e fazer um aquecimento de 1 grau Celsius, você vai verificar um aumento de apenas 13 vezes 10 a menos 6 metros. É exatamente esse o valor numérico
representado aqui pelo coeficiente de dilatação térmica linear. Tá bom? Então, verdadeiro, a letra C. Tá bom? Então, só para terminar, vamos checar, ver por que os outros são falsos, né? Letra D. O coeficiente de dilatação volumétrica do ferro, 39 vezes 10 a menos 18, totalmente errado, né? O coeficiente de dilatação volumétrico gama é o triplo do alfa, então o gama seria o triplo de 13 vezes 10 a menos 6, então o gama seria o 39 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ali está um valor totalmente falso, né? E letra E, o coeficiente de dilatação superficial é igual ao quadrado do coeficiente de dilatação, então falso, né? A gente sabe que o coeficiente de dilatação térmica superficial, beta, é o dobro do alfa. Ok? Então, aqui nós terminamos com essa parte de dilatação térmica dos sólidos, com toda a parte da teoria, as questões de sala e as 10 questões propostas. No nosso próximo encontro, vamos trabalhar a dilatação térmica em líquidos. Então, obrigado e até lá!